Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É a afirmação de Paulo que encontramos nesta carta que ele escreve aos Romanos e que a igreja coloca hoje para nossa reflexão no dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Deus não ficou apenas em palavras, dizendo que nos ama, mas nos deu uma prova do seu amor, enviando o seu Filho para nos salvar. O Filho não ficou apenas nas palavras de que nos ama, mas, como nos diz o evangelista, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até a última gota do seu sangue, até o seu último suspiro. Irmãos e irmãs, eis então a prova que o Senhor nos dá do seu amor, enviando-nos Cristo, e Cristo, obediente ao Pai, morrendo em uma cruz para nos salvar. Por isso, irmãos e irmãs, que se São Paulo diz, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, temos então que este Cristo, que é o bom pastor, ele não somente deixa as 99 ovelhas seguras para ir atrás de uma única ovelha que se perdeu, mas ele inclusive dá a própria vida por esta única ovelha que se perdeu. Ele veio para dar, para entregar a sua vida. E cada ovelha conta, e cada ovelha é importante, e cada um de nós somos esta ovelha que conta e que é importante. E aqui no Evangelho, Jesus conta esta parábola do pastor que sai à procura de uma única ovelha que se perdeu. Ao olhar humano, ao olhar racional, não existe uma lógica para que o pastor deixe as 99 e vá atrás de uma única ovelha. Acontece que Deus trabalha com a lógica do amor e não com a lógica do raciocínio e não com a lógica matemática. A lógica de Deus é a lógica do amor, e este amor que é capaz de tudo fazer e de tudo entregar. E aqui, irmãos e irmãs, temos então, tanto na primeira leitura, quanto no Salmo, quanto no Evangelho, aparecem a figura do pastor. O pastor que apacenta as suas ovelhas. O pastor que cuida do rebanho. O pastor que no meio de 100 ovelhas é capaz de perceber uma única ovelha que se perdeu. Não ficamos então como uma multidão aos olhos de Jesus. Embora façamos parte da multidão dos discípulos de Jesus, Jesus olha para cada um de nós de forma individual, de forma pessoal, de modo que até mesmo o livro do Apocalipse vai dizer que o livro daqueles que seguiram o Cordeiro estão escritos no livro da vida. O nome daqueles que seguiram o Cordeiro estão escritos no livro da vida.
Deus nos ama pessoalmente, individualmente, e tem amor para com cada um de nós, nos nossos mais diversos momentos. Ele não somente nos ama quando a gente acerta, Ele também nos ama quando a gente erra, quando a gente vacila, quando a gente às vezes sai também do caminho traçado por Ele. É o que Ele conta neste Evangelho acerca desta única ovelha que se perdeu. O pastor não deixa de lado, o pastor vai atrás, procura e não volta até encontrá-la. E São Paulo, indo mais adiante, vai dizer: e não volta até mesmo antes de dar a vida por esta única ovelha. E no Evangelho Jesus diz e mostra o carinho que este pastor tem para com esta ovelha que se perdeu, que se desviou, que se afastou, que não fez tudo conforme a sua vontade e as suas ordens. Nos diz Jesus: quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. A alegria do pastor de encontrar, é isto que toma conta do coração do pastor. Encontrar a ovelha, e não tomar conta do coração do pastor a raiva pela ovelha ter se perdido ou ter se desviado. Ele é tomado de compaixão, de preocupação e de amor. O que ele quer não é descontar na ovelha a sua raiva por ela ter se perdido, é mostrar a esta ovelha que ela é amada, que ela é querida, e por isso ele coloca a ovelha nos ombros com alegria, para que a ovelha sinta, para que a ovelha perceba, para que a ovelha experimente que o Senhor teve a alegria de encontrá-la e de agora voltar com esta ovelha carregada em seus ombros, porque quem sabe a ovelha andou tão longe e afastada que nem forças talvez tivesse mais para voltar com as suas próprias forças. E então o pastor carrega a ovelha em seus ombros, demonstra para a ovelha a alegria e retorna para a sua casa, chama os amigos e festeja a volta, o regresso, o encontro daquela ovelha perdida. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus diz no Evangelho: assim eu vos digo, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. A alegria do pecador arrependido que alcança a graça da salvação. Hoje, aqui estarão se consagrando ao Sagrado Coração de Jesus 8 novos membros que iniciarão esta caminhada com um grupo do apostolado da oração, fazendo assim esta experiência na sua vida, de ter a oração como seu apostolado. Por isso, apostolado da oração. A oração deve ser a marca, a oração deve ser a característica, a oração deve ser a fonte de onde jorra a força, a alegria e o dinamismo destes que se consagraram ao Sagrado Coração de Jesus. E cada um em sua casa, no seu dia a dia, precisa e deve exercitar este apostolado da oração. Não apenas aqueles e aquelas que fazem parte do apostolado da oração, mas todos nós que nos dizemos discípulos, todos nós que nos dizemos seguidores de Jesus Cristo, todos nós que fazemos parte do rebanho de Cristo.
Ele diz aqui que o pastor deixa 99 ovelhas seguras e vai atrás de uma única ovelha. E ele conclui o evangelho dizendo: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Assim, irmãos e irmãs, aqui certamente nós somos em número maior do que 99. Nós somos em número maior do que 99 discípulos, do que 99 ovelhas do rebanho do Senhor. Temos então, por missão e por obrigação, converter, nem que seja uma pessoa para Jesus Cristo. Nem que seja uma pessoa tem que dizer sim para o Senhor, para aceitar a graça da salvação. E cada um daqueles e daquelas que fazem parte do apostolado da oração tem ainda muito mais este dever e esta obrigação: rezar, rezar e rezar, para que através da oração possa converter e trazer muito mais pessoas para o rebanho do Senhor, para o rebanho de Jesus Cristo. Aproveito até que muitos daqueles e daquelas que fazem parte do apostolado da oração já estão na terceira idade, já estão chegando na fase do condor. Condor aqui, condor acolá, condor numa junta, condor numas costelas, condor aqui, condor nos ouvidos. Estas dores não podem ser perdidas. Estas dores precisam ser aproveitadas. Quanto maior a dor, maior a graça que esta dor pode trazer. A graça da conversão, a graça da transformação. Quando sentir uma dor no joelho, ai meu Deus do céu, posso nem me levantar. Oh meu Senhor, eu ofereço essa dor pela conversão, quem sabe, do meu marido, pela conversão, quem sabe, da minha esposa, pela conversão do meu filho, pela conversão deste vizinho, pela conversão desta vizinha. Não se pode perder nenhuma dor reclamando do Senhor. É preciso pedir a Ele forças, é preciso pedir a Ele coragem, pedir a Ele força, pedir a Ele a graça da cura. Peça também a graça da cura, porque o Senhor quer dar sempre também o melhor para nós. Mas não desperdice nenhuma dor que você sentir. Uma dor de dente, uma dor no ouvido, uma dor na cabeça, uma dor na coluna, uma dor na barriga, uma dor no joelho, uma dor na canela. Tantas hérnias de disco, tem tantas hérnias de disco por aí, que se juntar dá tudo uma discoteca só. Aproveite cada uma destas dores, ofereça ao Senhor pela graça da conversão. Você faz parte daquele grupo das 99 ovelhas que estão rezando para que o pastor possa trazer aquela única ovelha que se perdeu, aquela única ovelha que se desgarrou, aquela única ovelha que se afastou. E claro, hoje nós sabemos que aqueles que se afastaram, aqueles que se desgarraram, não são apenas um, são em número talvez muito maior do que a gente. Então muito mais o Senhor precisa de nós, porque aqueles que estão afastados, muitas vezes são maiores do que aqueles que estão perto, são maiores em número. Por isso o Senhor conta com a gente, por isso o Senhor espera a nossa colaboração. Ele vai dizer: poucos são os operários para a messe do Senhor. Mas é com estes poucos operários que Ele conta, que Ele pede a colaboração, porque estes poucos são suficientes para fazer o trabalho. Desde que arregace as mangas, desde que esteja disposto a trabalhar, desde que esteja disposto a colaborar. Mais vale 10 trabalhadores dispostos do que 100 trabalhadores preguiçosos. Nós somos, irmãos e irmãs, estes 10 trabalhadores dispostos. Somos pouco em número, mas somos dispostos a trabalhar
pelo reino de Deus, a fazer o que for preciso, a oferecer aquilo que nos aconteça, a oferecer cada dor, a oferecer cada preocupação, a oferecer cada sofrimento, para que o Senhor possa trazer aquelas ovelhas que se afastaram, aquelas ovelhas que estão distantes, aquelas ovelhas que se desgarraram. Portanto, não desperdice nenhuma dor. Sentiu uma dor? Se lembre daquilo que o padre disse. Opa, oferecer ao nosso Senhor pela conversão. Quem sabe ofereça pela conversão de quem você conhece, ou talvez ofereça simplesmente ao Senhor, de modo geral. Senhor, ofereço esta minha dor pela conversão dos pecadores. O Senhor saberá aproveitar este oferecimento que você faz, porque é nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos do dia a dia, que a gente vai vivendo e alcançando a santidade em nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos do número das 99 ovelhas que rezam, que intercedem e que suplicam, para que o pastor encontre aquela ovelha que se afastou, que se desgarrou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que nos diz São Paulo acerca do amor de Deus. Cristo é este bom pastor que não somente procura a ovelha perdida, que é capaz, inclusive, de dar a sua vida por esta ovelha perdida. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Coração de Jesus, de majestade infinita, coração de Jesus, templo santo de Deus.